Oi gente, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui para trazer mais um conteúdo que eu espero que te ajude no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje já começa dizendo aqui, ó. Eu sempre dou um nó na minha língua para falar Harvard Business Review. É um trava-língua isso para mim, gente. Harvard Business Review. Então, o conteúdo de hoje é de um post no Instagram, no perfil da Harvard Business Review. Eu vou deixar o link para vocês lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Eu não abri o texto do artigo, mas no próprio post, na legenda do post, tem um link pro artigo inteiro. Então eu também vou deixar o link do artigo para vocês lá no nosso backstage, tá bom? E o artigo é o seguinte: 5 perguntas que todo gestor deveria fazer para as pessoas que reportam diretamente para ele. Ou a gente poderia talvez fazer uma tradução do tipo 5 questões que todo líder deveria fazer para seu liderado. Ou toda liderança deveria fazer para as pessoas que lideram. Enfim, é isso. 5 perguntas. Bora lá? Primeira pergunta. Como você gostaria de se desenvolver dentro dessa organização? Pareceu para mim meio que uma pergunta de entrevista, né? Mas considerando as pessoas que estão dentro da própria organização, isso é bem válido também, né? Oferecer um desenvolvimento de carreira é uma parte crítica para a retenção das pessoas. Algumas pessoas têm claramente para elas esse valor do próprio desenvolvimento e o desenvolvimento dela dentro das organizações em que elas estão. Identifique todas as oportunidades que as pessoas que trabalham com você têm de necessidade de desenvolvimento. Seja por coaching, mentoring, seja por visibilidade, por projetos mais desafiadores, por treinamentos, enfim. Encontre essas oportunidades, né, de atender essas necessidades de desenvolvimento das pessoas. Em algumas situações, precisa de um acompanhamento mais pessoal, fazer um plano de desenvolvimento individual. Essas pessoas precisam encontrar oportunidades e caminhos. Você pode facilitar esse processo como líder. Então, acho que é importante ter essa atenção sobre como as pessoas querem e no que elas querem se desenvolver dentro da sua organização. Inclusive, será que a sua organização tem espaço para que essa pessoa se desenvolva em outros lugares? Que isso é uma coisa que a gente muitas vezes acaba ignorando, mas o desenvolvimento de carreira ou de propósito de uma pessoa vai acontecendo e pode ser que em outro lugar, outra área, enfim, essa pessoa tem oportunidades para encontrar esse desenvolvimento que ela procura. Às vezes é uma questão de autonomia, às vezes é uma questão de liderança. Aqui as oportunidades são infinitas, né? Mas eu acho que o coração disso aqui está de fato em reconhecer as necessidades de desenvolvimento que as pessoas têm. Segunda pergunta. Você sente um senso de propósito no seu trabalho, naquilo que você faz? Você está conectado, né? Talvez você está conectado ou conectada com aquilo que você faz. Entender o que é significativo para as pessoas sobre o trabalho delas é essencial. A possibilidade de conectar os próprios valores pessoais com os valores da organização ou com o propósito daquilo que a gente faz é um dos motores da motivação, né? Esse senso de propósito. E se a gente não está atentos e atentas a essa conexão de senso de propósito, pode ser que o trabalho, aquilo que a pessoa faz, esteja muito frágil dentro do dia a dia dela. Então, fazer essa pergunta pode promover que a gente faça conexões mais profundas das pessoas com aquilo que elas estão fazendo. Terceira pergunta. O que você precisa de mim para fazer o seu melhor trabalho? É importante preparar e separar tempo e recurso para apoiar as pessoas a conseguirem atingir o que elas precisam atingir no seu trabalho. Você talvez possa perguntar: quais são as suas principais frustrações? Que ação que eu posso fazer para ajudar você a lidar com isso? Como você gosta de ser reconhecido ou reconhecida? Pensando aqui no nosso vocabulário, né? Que impedimento que eu posso ajudar a remover, a resolver? E quando a gente fala de... Talvez aqui no artigo esteja mais diretamente relacionado com uma visão de gestão, assim, mas a gente fala muito sobre essa liderança estrutural e uma liderança situacional. Pode ser que você esteja nessa liderança situacional e você pode ajudar as pessoas a encontrarem isso, assim, né? E disponibilizar tempo para isso também é necessário e importante. Então, perguntar e tentar reconhecer as necessidades das pessoas para desenvolverem seu melhor trabalho é um ponto crucial aqui também. Quarta pergunta. O que nós não estamos fazendo como empresa nesse momento que você acha que a gente deveria estar fazendo? Essa pergunta é bem profunda, né? Perguntando para as pessoas como elas acham que a companhia ou que a organização estaria fazendo melhor pode ajudar a gente a encontrar oportunidades que a gente não tá olhando de forma consciente, assim, né? E essas pessoas estão envolvidas com o que a gente faz, estão envolvidas no dia a dia. Elas são o coração das organizações.
daquilo que as organizações estão promovendo. Então, sem pessoas conscientes da melhoria, da evolução da sua organização, ou que talvez não tenha espaço para isso, e aí que está um ponto crucial dessa pergunta. A gente está fazendo pergunta para as pessoas que são lideradas, né? Mas as organizações deveriam estar se fazendo essa pergunta. O que a gente deveria estar fazendo e não está? Com esse olhar, muitas vezes centrado numa questão de negócio, de resultado, a gente acaba esquecendo que a organização precisa evoluir e se adaptar com o passar do tempo e conforme o futuro emerge também. Então, não só perguntar para as pessoas, mas se perguntar, né? Como liderança das organizações, talvez, o que a gente poderia estar fazendo melhor? E a última pergunta, a quinta pergunta, você tem a oportunidade de fazer o seu melhor todos os dias? Essa pergunta pode ajudar a gente mostrar para as pessoas, ou oportunizar para as pessoas um olhar para foco, para a otimização daquilo que elas estão fazendo, para que elas possam usar suas melhores habilidades naquilo que faça sentido, para que elas tenham consciência da estratégia que a organização está tomando, para que elas possam priorizar o seu trabalho de uma forma consciente, entendendo que no final do dia elas fizeram o que elas tinham de melhor para fazer naquele momento. Reconhecer, fazer perguntas do tipo, qual é a melhor parte do seu trabalho? Qual que é o seu principal talento em que talvez a gente não está usando nesse momento? E que trabalho que você poderia eliminar, se você pudesse? Então são coisas que podem ajudar a ter um olhar mais consciente para o que as pessoas estão fazendo. Então essas foram as 5 perguntas da Harvard Business Review. O link vai estar lá para vocês no nosso backstage, em k21.link/lovetheproblem. Vai estar o artigo, vai estar o post do Instagram que motivou esse nosso episódio aqui. E isso me lembrou bastante também no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela traz algumas perguntas para se fazerem para conhecer a cultura e os valores de um grupo, organização, empresa que você está inserido ou inserida. É quase que o caminho contrário dessas perguntas da liderança para as pessoas lideradas. Para que perguntas você, como pessoa liderada, deveria fazer para conhecer muito mais a cultura e os valores daquela organização. Eu não vou passar ponto a ponto aqui dessas perguntas, eu vou deixar essas perguntas lá no nosso backstage, no k21.link/lovetheproblem, mas eu vou ler algumas delas aqui que eu acho que elas são muito interessantes para compor esse contexto, assim, né? Inclusive, eu já usei particularmente elas algumas vezes, especialmente com as minhas lideranças nos contextos que eu estava, né? Então, por exemplo, quais comportamentos são recompensados aqui? Quais são punidos? Tem uma que eu gosto muito aqui. Quais são os tabus? Quem costuma definir esses tabus dentro dessa organização? Então, existe esse caminho de perguntas bem poderosas para a gente conhecer também um pouco mais da cultura e dos valores daquela organização. E uma reflexão final é que não adianta lideranças fazerem essas 5 perguntas e não fazerem absolutamente nada com as respostas. Então, toda vez que vocês ouvirem essas respostas de forma sincera das pessoas que vocês lideram, transformem isso em ação. Transformem isso num plano de ação que, de fato, você vai começar a executar no seu dia a dia para a gente conseguir ter pessoas mais conectadas com aquilo que fazem. E era isso. Muito obrigado e até o próximo Problema Nosso. Um beijo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.